Vi grandes desigualdades entre eles. Meu nome é Eduardo Tomazino, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. E se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve e ativa lá o sininho para receber todas as notificações. E também compartilhe o vídeo se você gostou e também dá o seu like. E faça os seus comentários também. Essa semana, então, estamos estudando Mosias 29 até Alma 4. E tem muitos princípios que nós podemos aprender nessa designação da semana. Mas eu queria focar num princípio de extrema importância para nós como igreja, como família, como pessoas, né? Naquela época eles estavam vivendo ali, Alma era ele era juiz supremo e ao mesmo tempo ele era o profeta, né? Era o presidente da igreja. E ele instituiu a igreja, eles abriram algumas igrejas naquela época, algumas alas, né, vamos dizer assim. E aí eles tiveram um relativo sucesso, muitas pessoas foram batizadas. E aí começaram a acontecer algumas coisas entre os membros da igreja, com aqueles que não eram membros da igreja. E eu queria ler alguns pontos aqui para que a gente pudesse entender esse princípio que eu gostaria de focar hoje. Em Alma, no capítulo 1, versículos a partir do 21, diz assim: Ora, havia entre o povo da igreja uma lei severa que proibia a qualquer homem que pertencesse à igreja perseguir aqueles que não pertencessem à igreja. E proibia perseguições entre eles mesmos. Então, não era permitido nenhum tipo de perseguição, né? Nem entre os membros com os não membros, ou mesmo entre os membros. Não obstante, havia muitos entre eles que começaram a tornar-se orgulhosos e a contender acaloradamente com seus adversários, chegando a bater-lhes. Olha só, eles batiam, né? Olha a que ponto eles chegavam, né? Agressão física. Sim, golpeavam-se uns aos outros com seus punhos. Ora, isso aconteceu no segundo ano do governo de Alma, causando à igreja muitas aflições. Sim, isso foi a causa de muitas tribulações na igreja. Porque o coração de muitos se endureceu e seus nomes foram riscados, de modo que não mais foram lembrados entre o povo de Deus. E também muitos se afastaram do meio deles. Então, quer dizer, a gente vê aqui que naquela época muitas pessoas foram riscados os nomes deles da igreja, eles não pertenciam mais à igreja, e outros acabaram se afastando, muitos deles, né? Ora, isso era uma grande provação para os que permaneciam firmes na fé. Não obstante, foram firmes e inabaláveis na obediência aos mandamentos de Deus e suportavam com paciência as perseguições que se acumularam sobre eles. Então, aqueles que eram ativos na igreja, apesar desses problemas, dessas tribulações que eles estavam tendo, ainda assim eles suportavam com paciência aquelas perseguições até. E quando os sacerdotes deixavam seu trabalho para ensinar ao povo, isso aqui é muito legal que eles faziam, né? A gente só está falando de coisa ruim, vamos falar de coisa boa agora, né? E quando os sacerdotes deixavam seu trabalho para ensinar o povo a palavra de Deus, o povo também deixava seus trabalhos para ouvir a palavra de Deus. E quando o sacerdote terminava de ensinar-lhes a palavra de Deus, voltavam todos diligentemente para os seus trabalhos. E o sacerdote não se julgava, olha que interessante, o sacerdote não se julgava superior a seus ouvintes, porque o pregador não era melhor que o ouvinte, nem o mestre melhor que o discípulo. E assim eram todos iguais. Isso é importante, né? Eram todos iguais, não tinha essa diferença. Aqueles que eram ativos ali na igreja naquela época, né? E todos trabalhavam, cada um de acordo com a sua força, com suas forças. E eles repartiam seus bens com os pobres e os necessitados, e os doentes e os aflitos, cada um de acordo com o que possuía. E não usavam vestimentas custosas, contudo, eram asseados e formosos.
Então aqui a gente vê um princípio importante da união, né, da unidade entre eles. Aqueles que perseguiam a igreja, eles eram desunidos, né? Eles não se uniram realmente ali com o povo da igreja. Mas aqueles que eram firmes na fé, eles eram unidos. Então, quando tinha que parar para ouvir a palavra de Deus, eles paravam, todo mundo parava e tal, e aí ouviam. E aqueles que pregavam não recebiam dinheiro nenhum, eles iam lá e trabalhavam também. E o interessante que diz aqui que eles eram todos iguais. Que legal, né? E ele fala como que eles eram iguais. Eles repartiam os bens deles com os pobres, era todo mundo tentando todo mundo ser igual ali, para que ninguém passasse nenhum tipo de necessidade. E isso com os doentes, com os aflitos. Então havia uma unidade, um ajudava o outro. É isso que o Senhor espera de nós como igreja, que nós sejamos unidos. É isso que o Senhor espera de nós como família, que sejamos unidos. É isso que o Senhor espera de nós como um casal, né, selados, ou um casal casado, que sejamos unidos. Aí depois, isso a gente viu no capítulo 1 de Alma, né? Em Alma 4, aconteceram também muitos problemas. A igreja estava sofrendo muito, apesar de ter tido muito sucesso e muitas pessoas estavam progredindo porque guardavam os mandamentos e eram unidos, também haviam aqueles que prejudicavam, como a gente falou um pouco agora, aqueles que perseguiam a igreja, né? E lá em Alma 4, a partir do versículo 12, diz: sim, vi grande desigualdade entre eles, alguns se enchendo de orgulho, desprezando os outros, virando as costas aos necessitados e aos nus, e aos famintos, e aos sedentos, e aos doentes e aflitos. Essa é uma coisa terrível, né? O Salvador, ele disse muito bem, a última parábola que Cristo conta antes dele passar pelo sacrifício, ser crucificado, que foi aquela parábola lá dos bodes, né, e das ovelhas, né? E ele falou que nós deveríamos fazer pelo próximo, porque tudo que a gente fizesse pelo próximo, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então é ter um coração entrelaçado ali entre você, entre nós, né? Entre o nosso próximo que está aflito e o Senhor. Então nós estamos juntos. É isso que o Senhor deseja de nós, esse entrelaçamento de coração, né? Unidade. Então naquela época ele viu que muitos viravam as costas para as pessoas. E isso deixa o Senhor muito triste, né? Eu vou dizer triste, não vou dizer irado, mas vou dizer triste com essas atitudes. E aí, continua no versículo 13: ora, isso era um grande motivo de lamentação para o povo, enquanto outros se humilhavam, socorrendo os que tinham necessidade de seu socorro, repartindo seus recursos com os pobres e necessitados, alimentando os famintos e sofrendo toda espécie de aflições por amor a Cristo, que haveria de vir, segundo o espírito de profecia. Então, tinham aqueles que viravam as costas, mas tinham aqueles que socorriam, tinham aqueles que ajudavam os necessitados, né? E no versículo 15 diz: então aconteceu que Alma, tendo visto as aflições dos humildes seguidores de Deus e as perseguições que lhes eram infligidas pelo resto do seu povo, e vendo toda a sua desigualdade, começou a ficar muito triste, mas o Espírito do Senhor não o abandonou. Então ele saiu, ele foi pregar, ele ajudou muito. A gente vai ver nas próximas designações, no livro de Alma, o que aconteceu. Mas algo que entristeceu muito o profeta Alma naquela época, e com certeza entristeceu o Senhor, foi essa desigualdade, essa perseguição, essa falta de humildade, essa falta de caridade que havia, e da fé também. Enfim, várias coisas ali tornaram muitos membros da igreja desunidos. E isso enfraqueceu muito a igreja. Muito mesmo. Então, quando Alma percebeu que a igreja estava sofrendo com isso, ele deixou o cargo dele como juiz supremo, passou para Nefia, e ele se torna, então,
somente presidente da igreja, somente um profeta, ele saiu para pregar. Porque ele sabia que a pregação da palavra de Deus mudaria os corações daquelas pessoas. E qual era o grande, né, qual era, vamos dizer assim, o grande atributo que a alma gostaria que eles tivessem? Era justamente a união, que todos fossem unidos em amor e pudessem abençoar as vidas uns dos outros, serem unidos com o Senhor também na obediência aos mandamentos. Lá em Moisés 7,18, conhecidíssima escritura, né? Diz: E o Senhor chamou o seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade, e viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. O povo de Enoque, né? Enoque trabalhou muito para que então o povo fosse unido. E essa é uma coisa que nos impede de entrar no reino celestial. A gente precisa tomar cuidado, porque a desunião nos impede, porque diz aqui que eles eram unos de coração e unos de vontade e viviam em retidão, todo mundo, e todo mundo está dizendo aqui não havia pobres entre eles. Que maravilha. Por que não havia pobres? Porque eles eram unidos. Um ajudava o outro. Aquele que estava mais fraco, aquele que estava o mais forte ia lá e ajudava o mais fraco, socorria o mais fraco, estendia a mão, né? Fortalecia os joelhos enfraquecidos, erguiam as mãos daqueles que as mãos estavam pendendo já. Sejam aflições físicas, aflições emocionais, espirituais, qualquer tipo de aflição que eles sofressem, eles eram unidos. Eles chegaram a um ponto de união, né, o povo de Enoque, tão grande, mas tão grande entre eles e com o Senhor, que o Senhor falou assim: eu vou tirar eles da terra. Eles são tão bons que eu vou tirar eles daqui. E tirou o povo de Enoque daquele lugar. Tirou daqui da terra. E eles estão lá em algum lugar e um dia eles vão voltar. Isso é promessa. Nas Escrituras a gente vê várias promessas que eles vão voltar. E a gente vai poder aprender com eles como é que eles conseguiram essa união. Mas a gente tem aprendido isso com os profetas hoje. Como que a gente pode ser mais unidos? Em outras escrituras mesmo, Paulo falou aos Romanos, por exemplo, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas membros, não, somos um só corpo em Cristo, mas membros uns dos outros. Olha que interessante. Então nós somos muitos, mas nós somos um corpo só em Cristo. E é isso que o Senhor espera, que nós sejamos unidos. Em Doutrina e Convênios 38, 27 diz: Eis que isto vos dei como parábola, e é como eu sou. Olha só. Acho que é essa parábola mais curta, né, que existe. Mas ele falou: e é como eu sou, o Salvador disse. Digo-vos, sede um, e se não sois um, não sois meus. Então, precisamos ser um. Entre nós aqui, acho que a gente tem que começar ali, né? O casal tem que ser um, o casal com os filhos tem que ser um, unidos, aí as famílias na sua ala tem que ser unidos, na sua estaca, enfim. Mas Sião, ou essa unidade, começa com a gente. Eu sou unido com as pessoas, eu sou unido com a minha esposa, sou unido com os meus filhos, com os meus netos, sou unido com as minhas noras, sou unido com os membros da minha ala, enfim. O quão unidos nós somos. Eu sou unido com o Senhor, eu estou sempre pronto a fazer aquilo que Ele deseja de mim, eu estou guardando os seus mandamentos, tenho me esforçado para fazer a vontade dEle. Então isso é ser unido. Lá em João 17, eu gosto muito dessa escritura, fala de Cristo fazendo uma oração. E nessa oração, Cristo ele está intercedendo por nós, ele está falando dele com o Pai e está intercedendo a nosso favor. Olha o que ele diz na oração dele, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória para que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade.
Olha que interessante. Perfeitos em unidade. A gente precisa ser perfeito nessa unidade, né? Juntos. Nós precisamos nos aperfeiçoar e a gente só consegue a perfeição juntos. Nós precisamos uns dos outros, né? E para que o mundo reconheça que tu me enviaste a mim e que os amaste a eles como tu me amaste a mim. Linda oração do Salvador ao Pai Celestial. E ele então ele está dizendo aqui que a gente precisa ser uns com os outros. E quando a gente é um, olha o que ele fala na Escritura, né? Para que as pessoas, as outras pessoas saibam, se nós somos unidos, as outras pessoas vão saber, né, que Cristo enviou, que o Pai enviou o Salvador Jesus Cristo. É o que ele disse, né? Para que o mundo reconheça que tu enviaste a mim. Então, quando nós somos unidos como igreja, como ala, como estaca, enfim, quando nós somos unidos, as outras pessoas lá fora nos veem e elas sabem que nós somos cristãos, que nós amamos o Salvador, que sabe que ele foi enviado pelo Pai. Tem um discurso que eu amo, um maravilhoso discurso do presidente Henry B. Eyring, lá de outubro de 2008, pouco antigo, né? Mas disse com os corações, o título do discurso é Com os Corações Entrelaçados em União. Recomendo aí que você leia. Dentre as coisas que ele fala, ele diz: a minha mensagem é de que estamos melhorando, né? Ele está falando da unidade, né? Que nós estamos melhorando como igreja, né? Pais e mães estão rogando por união no lar e essas orações estão sendo atendidas. As famílias estão orando juntas pela manhã e à noite. E aí ele conta uma experiência. Ele diz: fui convidado a ajoelhar-me na hora de dormir com uma família quando me hospedei na casa deles. Pediram ao filho caçula que fizesse a oração. Ele orou como um patriarca por todas as pessoas da família, citando o nome de cada um. E olha o que o presidente Arjen fez, achei tão interessante. Ele disse: abri os olhos um instante para ver o rosto dos outros filhos e dos pais, e vi que cada um unia sua fé e seu coração à oração do menino. Então, que emocionante é isso, né? Que espiritual é isso, vendo o filho caçula orando por toda a família. Então, unidos ali em oração. Quão importante é essa união na família? A união começa em nós e aí passa para a família, para a nossa ala, para a nossa estaca, para a igreja, para o mundo. Ele continuou falando de outras coisas. Ele disse: ele não pode, né, falando do Senhor, né, não pode nos conceder a paz ou nos conceder a união individualmente. Lembra quando Cristo orou por nós? Ele falou: olha, Pai, que nós sejamos, que eles sejam um como eu sou contigo e tal. Isso não pode ser alcançado sozinho, não é de forma solitária que nós vamos alcançar a união. A união precisamos uns dos outros. Então o Elder Eyring disse assim, presidente Eyring, ele não pode conceder-nos isso individualmente. A alegria da união que ele tanto almeja dar-nos não é solitária. Precisamos buscá-la e tornar-nos dignos dela juntamente com outros. Não admira, portanto, que Deus peça que nos unamos para que Ele possa abençoar-nos. Ele quer que nos reunamos em família. Ele criou classes, alas, ramos e ordenou que nos reuníssemos com frequência. Então, por que a gente tem que se reunir com frequência? Para criar unidade, para criar união. Nessas reuniões que Deus planejou para nós, estão nossa grande oportunidade. Podemos orar e trabalhar em prol da união, que nos trará alegria e multiplicará nossa capacidade de servir. Isso é muito interessante. Quer dizer, por que nós precisamos ir à igreja? Para que nós possamos desenvolver unidade através do serviço, né? Através da demonstração de amor pelos outros. Então isso nos une, isso é muito importante. Senão, é muito importante para nós desenvolvermos esse atributo, que é um atributo divino,
a unidade. Porque Cristo disse, né, nós vimos aquela escritura, se não sois um, não sois meus. Queremos ser de Cristo. Para ser de Cristo, precisamos ser unidos. Ele vai falar agora de 3 princípios muito interessantes de como é que a gente pode desenvolver esse princípio da unidade. Ele disse, um desses princípios, né, o primeiro, é o da revelação. Olha que interessante, como assim revelação? Revelação nos une? A revelação é a única maneira de saber como seguir a vontade do Senhor juntos. Requer luz do alto, e o Espírito Santo prestará testemunho ao nosso coração e ao coração dos que estão reunidos ao nosso redor daquilo que o Senhor deseja que façamos. E é guardando os seus mandamentos que nossos corações se entrelaçam em união. Muito legal isso. Então, através de revelação, nós podemos nos unir com o Senhor, porque Ele vai passar a nós, né, vai nos transmitir a sua vontade. Essa conexão com Deus nos une. Depois, o segundo princípio ele disse, o segundo princípio para guiar-nos nosso processo de nos tornarmos um é sermos humildes. O orgulho é o grande inimigo da união. Olha só, vou repetir. O orgulho é o grande inimigo da união. E ele vai contar aqui uma experiência interessante. Vocês já viram e sentiram seus terríveis efeitos? Acho que todo mundo aqui já sentiu. Eu mesmo, né? Com certeza eu sou orgulhoso. Acho que todo mundo acaba não escapando, né, do orgulho em algum momento da vida, ou a gente já foi orgulhoso e isso foi ruim para nós. E aí a gente observa o seguinte, ele falou, né? Ele disse, há poucos dias observei 2 pessoas, e as 2 eram boas pessoas, darem início a um pequeno desentendimento. Começou com uma discussão sobre quem estava certo, as vozes foram tornando-se cada vez mais altas, os rostos se enrubesceram, né, ficaram vermelhos. E em vez de falar da questão, as pessoas começaram a falar de si mesmas, para demonstrar que, considerando-se sua formação e grande habilidade, era mais provável que seu ponto de vista estivesse certo. Vocês teriam ficado alarmados como eu fiquei. Todos já vimos os efeitos destruidores desses trágicos conflitos. Todos conhecemos pessoas que deixaram a companhia dos santos por causa do orgulho ferido. Várias pessoas. Como líder na igreja, ou mesmo como membro da igreja, eu já vi muitas pessoas se afastarem da igreja porque sentiram-se feridas no orgulho, né? Felizmente, tenho visto pacificadores, cada vez mais habilidosos, que acalmam as águas revoltas antes que as pessoas sejam prejudicadas. Vocês poderiam ser esses pacificadores, quer estejam no conflito ou sejam observadores. Então ele está falando aqui, ó, ele está dando uma dica para a gente. Quando há o orgulho, né, então o orgulho, a humildade é o segundo passo aqui importante para desenvolver a união. E o orgulho, com certeza, é o grande pecado, né? É a maior pedra de tropeço para a gente ser unido. E ele está dizendo para nós, a gente precisa ser pacificador. O presidente Nelson ensinou há pouco tempo sobre isso para nós, que nós devemos ser pacificadores. Então, se a gente está no conflito, eu vou pacificar essa situação. Pedir desculpas, enfim, pedir perdão, vamos resolver. Outros, até como se estiver observando algum ato, né, de intriga, de briga, você está observando ali, vá lá também e pacifique aquela situação, se for possível. Muito bem, aí ele vai citar um terceiro princípio da união, que eu achei muito interessante também, que é o de falar bem uns dos outros. Então ele falou, pense na última vez em que alguém lhes pediu que pensassem em como estava indo alguém de sua família ou da igreja. Isso aconteceu comigo mais de uma vez na semana passada. Então, a gente sempre está falando de alguém, né?
Agora, há momentos em que precisamos julgar as pessoas. Tudo bem, às vezes é necessário, mas tem que ser um julgamento justo, né? Às vezes é exigido que façamos esses julgamentos, mas com mais frequência temos que fazer uma escolha. Suponham, por exemplo, que alguém lhes pergunte o que acham do novo bispo. Então, a gente tem essa coisa do escolher ser unido ou não, escolher falar mal ou não, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então, se a gente não tem nada de bom para falar de alguém, é melhor ficar quieto, não é verdade? Então, e assim, eu acho que um dos grandes princípios que a gente pode desenvolver nisso é, é proteger os ausentes, é falar bem dos ausentes, é defender, essa é a palavra, defender os ausentes, aqueles que não estão aqui, está ali na rodinha conversando, a pessoa não está presente, estão falando dela. Talvez você possa, de alguma forma, defender o ausente. E o presidente Arvin também falou de algo muito interessante quando ele disse que há presidentes de países, eu achei muito legal isso, ele já falou dos 3 princípios, então, voltando, né, os 3 princípios são revelação, humildade e não falar e falar bem dos outros. E ele conta então que há presidentes de países e que ele viaja muito, né, pelos vários países no mundo. Ele diz: há presidentes de países, governadores, líderes de organizações de caridade do mundo inteiro que nos elogiaram. Em minha presença, ele falou, com palavras como estas: sua igreja foi a primeira a chegar para ajudar quando a calamidade aconteceu. Centenas de seus membros chegaram trazendo com eles tudo de que sobreviventes necessitavam. Até trouxeram suas próprias tendas e suprimentos. Eram incansáveis e animados. Pareciam saber para onde deviam ir e quando fazê-lo. Depois, normalmente ouvimos algo como: sua igreja, sem dúvida, sabe organizar-se para fazer as coisas. Então é interessante isso. E isso tem acontecido agora, recentemente, tivemos essa catástrofe lá no Rio Grande do Sul, e quantas pessoas, quantos membros da igreja ajudando, e o pessoal trabalhando muito, e as doações chegaram lá, os membros da igreja se uniram. Essa união, ela é vital, ela é de uma importância gigantesca para que possamos ser um como igreja para abençoar os nossos irmãos necessitados. Seja qual for a situação, não importa a aflição que ele está passando. É claro que eles tiveram lá essa situação e a gente teve que ajudar, mas também temos pessoas ao nosso lado que precisam do nosso socorro. E temos que socorrer a todos. Os que estão vivendo lá, estão passando por catástrofes e, enfim, por problemas desse tipo, mas também temos as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes muito próximos de nós, que precisam da nossa ajuda, que precisa que a gente estenda a mão. Eu agradeço, né, ele disse, sem dizer que o milagre não está apenas na organização, mas no coração das pessoas. Os santos vão em nome do Senhor proporcionar socorro que ele proporcionaria. Eles vão seguindo a orientação de líderes escolhidos pelo Senhor. Como têm os corações entrelaçados em união, são magnificados em sua capacidade. Então, achei muito interessante isso, né? Então, essa unidade. E é interessante como o Espírito do Senhor, ele trabalha, né? E é interessante como o Senhor nos ajuda a que nós sejamos unidos uns com os outros. E há pouco tempo nós estávamos entre a família ali e alguns sobrinhos, enfim, os primos ali reunidos, a gente estava só adultos, estávamos conversando e do nada assim a gente começou, se não me engano era um domingo à noite, era um domingo e a gente estava contando experiências e cada um foi contando alguma experiência. Então, tipo, hoje eu tive uma experiência, aí o outro
foi puxando uma outra experiência espiritual e o outro foi puxando, e todo mundo, e nós estávamos em vários ali, eu acho que não tinha pelo menos, tinha umas 12 pessoas, 13 pessoas ali. E aí todo mundo foi contando. E uma das minhas filhas estava lá presente, né? E, e ela não tem ido à igreja. E aí a gente estava ali conversando e até fiquei pensando, o que será que ela está pensando, né, nessa hora? Todo mundo só falando coisas, experiências espirituais, né? E ela não está indo à igreja, já faz um pouco de tempo. E aí né, eu fiquei pensando assim no meu coração, o que será que ela está pensando, né? E de repente, assim, ela contou uma experiência dela que ela teve quando ela era missionária. E aquilo trouxe um sentimento tão forte no nosso coração. E eu percebi ali que na hora todo mundo contando as experiências, a gente até chorando, né? A gente estava sentindo o Espírito tão forte que nos uniu. Aquelas experiências nos uniram naquele momento. E a união foi tão forte que essa minha filha prestou um testemunho dela. Ela contou uma experiência. Ela não disse prestou um testemunho, mas ela contou uma experiência que ela teve, em que o Senhor falou com ela, uma experiência de revelação. Então, quando nós somos unidos, quando estamos unidos, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos protege. Seja um com a sua família, seja um com a sua ala, seja um com a sua estaca, seja um com as pessoas, com o seu vizinho. E ser um é fazer a vontade de Deus em todas as coisas, com todas as pessoas. Não vamos deixar de ajudar os necessitados, não vamos deixar de ajudar os aflitos, não vamos de ajudar os que são perseguidos, não vamos deixar de ajudar os que são abusados, os que são maltratados. Nós precisamos ser as mãos do Senhor na vida das pessoas. Nós precisamos estar unidos com Deus e com Cristo para poder abençoar os outros e sermos um. Porque se nós somos um, nós vamos poder juntos estar com Deus e Jesus Cristo eternamente no seu reino de glória. Que possamos ser um entre nós e um com o Senhor. Te vejo no próximo vídeo.